Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu vou trazer um caso para a gente fazer o diagnóstico diferencial de adenocarcinoma de pâncreas e pancreatite focal. São situações de apresentação focal de processos inflamatórios, na maioria das vezes, eventualmente pseudotumorais, que fazem diagnóstico diferencial com adenocarcinoma do pâncreas. Obviamente a conduta é totalmente diferente e é importante a gente fazer esse diferencial. Eu já vou adiantar para vocês que é uma das situações que eu mais errei na minha vida. Eu achei muita pancreatite, alteração focal, que era adenocarcinoma de pâncreas, e também o inverso, achando que eram lesões pseudotumorais e que eram adenocarcinoma de pâncreas durante a evolução. Então isso é uma situação que é comum, é usual no nosso dia a dia. Eu vou passar um caso aqui que foi bastante interessante, que fez a gente aprender muito. Então tratava-se de uma mulher do sexo, um paciente de sexo feminino, 57 anos, com algumas doenças, comorbidades, como hipotireoidismo, hipopara, doença do refluxo gastroesofágico e doença celíaca. Ela realizou uma lipoaspiração e uma abdominoplastia em junho de 2020 e apresentou 9 dias após esse procedimento quadro febril com dor abdominal. Foi solicitada uma TC de abdômen, ou seja, ela retorna ao serviço hospitalar pela emergência com uma TC de abdômen e foram feitas uma série de exames que eu vou mostrar aqui para vocês. Destaque que a amilase e lipase eram normais em 3 dosagens adquiridos, uma possibilidade para ela em função do achado de imagem era uma situação de pancreatite. Então vamos inicialmente ao caso, é uma tomografia inicialmente do abdômen, tá? Então, iniciando o contexto de uma tomografia de abdômen, o paciente chega pela emergência, eu vou fazer um estudo direto com contraste, que é o que eu faço, tá? Do diafragma até a sínfise pubiana, a gente está observando aqui. Tá? Então, nesse estudo, o que vai chamar a atenção para a gente é uma área hipodensa aqui na cabeça / processo funcional pancreático. Tá? Talvez uma leve densificação da gordura, mas muito mais uma alteração focal no pâncreas. Não tinha dilatação do víscero, não tinha dilatação do colédoco, tá? E a gente ficou naquele diferencial. Será que isso é uma alteração focal pancreática por conta de uma pancreatite focal, justificando o quadro álgico dela? Será que isso aí é um processo tumoral? Tá? Mas a paciente vinha de uma cirurgia recente, a gente vê nitidamente que uma densificação da gordura ao seu redor, até com umas coleçõezinhas, inclusive com gás, ou seja, demonstrando que era um evento recente. Será que esse processo álgico é decorrente de um pós-operatório, que às vezes manipula, gerador? Mas estranho ela, depois de 9 dias, fazer referência desse quadro álgico, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como a gente colocou no relatório, no laudo, como evoluiu a paciente. Então, vamos voltar aqui à apresentação. Então, processo sinal do pâncreas aumentado de volume, medindo até tanto, apresentando área heterogênea, com leve densificação da gordura dos planos adiposos adjacentes, relacionar com enzimas pancreáticas. Já adianto que elas eram normais e também considerar a possibilidade de tumor primário do pâncreas. Foi o diagnóstico diferencial que nós fizemos. Sugiro prosseguir a investigação com diagnóstico com ressonância magnética do abdômen, com o estudo de angio-TC, lembrando que a ressonância magnética é útil nesses casos dúbios, que a gente fica com dificuldade de caracterização, e a angio-TC é fundamental na caracterização, uma vez sendo uma lesão neoplásica, no critério de ressecabilidade em relação às estruturas vasculares. Tá? Densificação do subcutâneo da parede abdominal e pélvica, decorrente daquela manipulação que ela fez, de abdominoplastia e lipoaspiração, com focos gasosos de permeio, evidenciando uma coleção líquido coletado no mesogástrico, no plano subcutâneo, estava essa coleção. Repara, é bem típico, uma coleção alongada, onde foi feita a manipulação, é aquele seroma que fica, bem alongado, um eixo muito maior do que o outro eixo, sugerindo o seroma correlacionar com o procedimento instituído. Essa paciente migrou para uma ressonância magnética, vou mostrar a ressonância magnética para vocês, tá? Então, na ressonância, vou mostrar aqui para vocês, vamos iniciar a ressonância com uma ponderação T2, Eu gosto muito de começar pelo T2, então a gente observa, T2 já tinha umas faixinhas de atelectase aqui basais, continuava aquela ideia de infiltração da gordura e a área mal delimitada, O T2 não foi muito legal para demonstrar a lesão, talvez tenha demonstrado mais uma densificação da gordura adjacente, tá? Vamos para o T1, então na ponderação T1, é uma ponderação excelente para a gente ver o pâncreas. O pâncreas é uma víscera que brilha muito na ponderação T1 pela evidência de suco pancreático e a gente identificava uma alteração focal, nítida alteração focal aqui na cabeça junto com o processo uncinado. Vou acrescentar a fase arterial que foi feita, tá? E a gente observa aqui na fase arterial, nitidamente uma área hipovascular, mas bem delimitada.
isso estava mais direcionando para uma lesão focal do que para um processo inflamatório, né? Geralmente o processo inflamatório ele é mais difuso, tá? Vamos acrescentar aqui uma fase portal, tá? E demonstrar para vocês que realmente a alteração era bem hipovascular, né? Vou diminuir um pouquinho aqui a magnitude, né? O zoom que eu estou dando, tá? E observe que é uma área bem localizada com hiporrealce. Chamou também a atenção da gente, já que a gente está com um diagnóstico diferencial com uma lesão neoplásica, a possibilidade, né, de ser tumor, então eu vou mostrar para vocês a difusão, tá? Na difusão sempre é importante a gente colocar junto com o mapa de ADC. Então, do lado esquerdo eu tenho a difusão, tá? Vou trabalhar já com o maior valor de B aqui, ó, e do outro lado eu tenho o mapa de ADC. Então, no maior valor de B, a minha alteração focal no pâncreas, ela tinha um sinal bem elevado, né? Sinal talvez, ó, bastante elevado, com baixo sinal no mapa de ADC, o que direcionou mais uma lesão de celularidade um pouco mais elevada, né? Então, aqui a gente estava direcionando mais para uma lesão tumoral do que para um processo inflamatório focal, tá bom? Lembrar que as pancreatites também podem ter grau de restrição moderado à difusibilidade da água, então a gente não descartou totalmente esse processo, ok? Então era essa ressonância, mal delimitada em T2, bastante intensa e bem delimitada em T1 pré e pós-contraste e com uma restrição evidente à difusibilidade da água. Faltava para a lesão tumoral que a gente vê com frequência a dilatação ductal, né? A estenose dos ductos Wilson e Coledo com dilatação montante, isso o paciente não tinha, ok? Então vamos voltar à apresentação. E no laudo, o que a gente colocou? Aumento volumétrico processionado do pâncreas, medindo até tanto, com lesão de aspecto hipovascular, medindo tanto, tá? Com sinal intermediário em T2, ou seja, muito similar ao do fígado, baixo em T1, com restrição de fusibilidade da água. Tendo infiltração dos planos adiposos adjacentes, e a gente já começa a dar informação, ó, independente da angiotensina, da relação com estruturas vasculares. Ó. Então, tinha um contato com a mesentérica superior, recomendo avaliação por angiotensina, que é o padrão ouro de envolvimento vascular. Restante do pâncreas, sinal volume preservado, não há dilatação do ducto pancreático principal. E a gente conclui com uma lesão focal no processo no sinado do pâncreas, tá? Com restrição de fusão, contendo infiltração da gordura adjacente. Destaca a relação especialmente com a artéria mesentérica superior e solicita a angiotensina, tá? Então esse paciente acabou indo fazendo um PET-TC, porque tinha essa dubiedade, né, essa dificuldade de diferenciação entre o diagnóstico de uma lesão focal e de uma lesão focal tumoral, de uma lesão focal inflamatória. Então eu vou resumir aqui para vocês, né? Foi identificado na impressão do pessoal que a gente fez, a gente participou, né? A gente trabalha com o pessoal da medicina nuclear e a gente revisa os exames deles. Então, a impressão do colega junto da medicina nuclear, junto com o radiologista, foi de um hipermetabolismo glicolítico em lesão de processo sinado do pâncreas, correspondente com a imagem caracterizada na TC e na ressonância supracitada. Então, a gente uniu a informação de TC e ressonância e passou a informação do PET-CT. É consistente com tecido neoplásico viável. Então, aqui o pessoal do PET, junto com a radiologia, né, corroborando as informações de TC de ressonância, a gente bancou mais firmemente o diagnóstico, tá, de um processo neoplásico. O SUV máximo, né, que é uma metodologia de você quantificar, né, a captação do radiofármaco, do FDG, né, era razoavelmente elevado, de até 8, e não se identificavam outras lesões suspeitas. Mas, na verdade, essa paciente era uma paciente teimosa, ela não queria ter câncer de pâncreas, e ela se recusou à cirurgia. A cirurgia estava marcada, tá? Eu discuti com o cirurgião, a gente discutiu a questão da relação vascular, a gente entendeu que aquilo ali era uma lesão borderline, que merecia ser abordada, era uma paciente relativamente jovem, só que a paciente se recusou a fazer o tratamento. Ela dá um gap aqui de investigação e ela vai fazer uma ressonância de controle. Então, o que a gente vai ver é a ressonância de controle, depois da tomografia, depois da ressonância, depois do PET-CT, terem muito firmemente direcionado o diagnóstico para uma lesão tumoral focal pancreática, no caso aqui hipovascular, muito provavelmente um adenocarcinoma. Então, vamos agora à ressonância magnética. E nessa ressonância magnética, ela é feita cerca de 2 meses depois, tá? Então, 2 meses depois daquele quadro álgico, o paciente vem fazer a ressonância. Então, vamos começar aqui com a ponderação T2 no plano axial, tá? Repara que está muito mais organizado esse meu pâncreas, né? Ele não era muito bem discriminado, né? Mas ele, aqui eu não consigo ver absolutamente nada. Na ponderação T2 é um pâncreas absolutamente normal, tá? Vou mostrar aqui para vocês na ponderação
T1, que era onde a gente identificava bem a lesão, ó, T1, pâncreas muito anatômico, com sinal, morfologia, sem dilatação ductal, região de cabeça e processo funcionado absolutamente normal. A minha fase arterial, onde a gente tinha aquela lesão ou aquela alteração focal hipovascular, eu não consigo ver absolutamente nada, tá? É um pâncreas, né, muito próximo da normalidade, questionável talvez, né, uma discreta heterogeneidade aqui inferior, mas a alteração focal nodular, como se tinha, não tem mais, tá? Então essa foi a apresentação que a gente tinha, tá? Se vocês, vou botar aqui a difusão só para a gente corroborar essa ideia de normalidade pancreática, tá? Tá aqui, ó, na difusão, a gente observa que o pâncreas tem um sinal absolutamente normal, desde a cauda, vou diminuir aqui para vocês, ó, até a cabeça e processo uncinado, especialmente processo uncinado, sem evidência de lesão, ok? Tá? Então, essa paciente tinha uma lesão focal que desapareceu em 2 meses. A lesão focal tinha bastantes características de lesão tumoral primária. Uma alteração focal, hipossinal em T2, não tem hipossinal em T1, não tem hipersinal significativo em T2, restrição de fusibilidade da água, comportamento hipovascular bem delimitada, né? Batendo as informações entre TC, entre ressonância, até entre o PET-CT, ou seja, tinha atividade metabólica e que em 2 meses a lesão absolutamente sumiu, tá? Então, o que a gente colocou no laudo? Não mais identificamos a lesão descrita no processo uncinado. A cabeça do pâncreas e o processo uncinado tem sinal finamente heterogêneo, não há lesão focal, não há dilatação do viço, gordura adjacente ok, valorizando as informações evolutivas dos exames de imagem, dados clínicos, laboratoriais, o paciente estava assintomático, laboratório normal, considera a possibilidade de pancreatopatia inflamatória focal pseudotumoral em involução. Recomendo o controle de ressonância magnética para confirmação desse achado. E aqui a gente botou o exame atual, absolutamente normal esse meu pâncreas. A informação do PET-CT, da CT e na ressonância, com estudo pós-contraste hipovascular, com restrição à difusão, com lesão hipovascular na TC e com atividade metabólica no PET. Tá? Então, gente, a impressão que a gente teve foi um processo inflamatório focal em regressão. Tá? E, obviamente, a gente pediu o controle disso aí. Essa é uma situação que não é infrequente. Tá? Esse artigo é um artigo bem legal da Radiographics, que ele fala de situações que mimetizam neoplasias primárias pancreáticas, e ele lista uma série de situações. É interessante que até ele faz uma classificação aqui de acordo com o segmento do pâncreas, mas a gente tem das mais variáveis alterações vasculares, inflamatórias, congênitas, né, de estruturas circunvizinhas, de estruturas do próprio pâncreas, que mimetizam lesão tumoral. Volto a dizer para vocês que isso não é uma situação incomum, é uma situação frequente. Inclusive, eu já errei várias situações dessas, eu tive equívoco de interpretação de várias alterações dessas, né? Acho que a análise, né, de uma forma cautelosa, com controle evolutivo, dividindo responsabilidade eventualmente com ecodoscopia, com medicina nuclear, vai ser extremamente útil, não só para a gente, como principalmente para o paciente. Ok? Então espero que tenha sido útil e um grande abraço a todos.